Vamos voltar lá para a descendência de Adão. O que aconteceu na continuidade da história? Nós sabemos que ele teve 2 filhos, o primeiro mais velho, Caim, e depois o segundo, Abel. A história nos diz que Abel cultuava a Deus, Caim cultuava a si mesmo. O princípio de Abel era o amor a Deus, o princípio de Caim era amor próprio. Gênesis capítulo 4. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas dos primeiros crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou a Caim. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que está transtornado o seu rosto? Se você fizer bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à sua porta. E ele deseja conquistá-lo, mas cabe a você dominá-lo. Está vendo que o domínio ainda não, apesar de o diabo ter usurpado esse domínio, Deus disse a Caim: cabe a você dominar. Você que tem que dominar o pecado. Eu te dei autoridade para dominar. Você pode dominar sobre as coisas. E disse, porém, Caim a seu irmão: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão e o matou. Primeira morte na Bíblia. Primeira consequência de morte física foi aqui, por causa do pecado. Aqui nós temos a linhagem do justo e a linhagem do ímpio. Desde o início, nós vemos o ímpio perseguindo o justo e matando o justo. O ímpio é aquele que não domina o seu pecado, mas é dominado por ele. O ímpio é aquele que deixa o pecado dominar a sua própria vida. E tem o pecado como senhor da sua vida. Tem a desobediência como senhora da sua vida. E o pecado reina. E onde reina o pecado, também reina a morte. Romanos 5,12. Pelo que assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Versículo 14 diz: e a morte reinou. Versículo 21 diz: e o pecado reinou na morte. O relato de Caim matando Abel demonstra uma consequência clara da morte reinando pelo pecado. E aí a sequência do relato diz que Deus amaldiçoa então a Caim e diz para ele, capítulo 4, versículo 12: quando você cultivar a terra, esta não lhe dará a sua força, você será um fugitivo e errante nesse mundo. Deus disse a Caim: você será um fugitivo e errante nesse mundo. E Caim então é condenado a ser nômade. Mas ele rejeita a posição de nômade. Ele queria se estabelecer num lugar. Ele queria ser sedentário. Sedentário é o contrário de nômade. Ao invés de permanecer errante, ele quer se estabelecer em um território. E aí o que diz a sequência do texto? Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e lhe deu à luz Enoque. Versículo 17, 4:17. E depois Caim fundou uma cidade, a qual lhe deu o nome do seu filho Enoque. Caim foi condenado a ser fugitivo e errante, mas ele disse: não vou cumprir essa pena. Eu vou fazer o contrário, eu vou me estabelecer e vou fundar uma cidade. É a primeira vez na Bíblia que fala da fundação de uma cidade. E a cidade aqui tem um significado muito, muito poderoso, porque cidade é um protótipo de um reino. O propósito do ser humano era ser corregente com Deus no reino de Deus. Mas ao fundar a primeira cidade, num ato de desobediência direta à voz de Deus, à palavra de Deus, Caim inaugura então um protótipo do império das trevas. Só um adendo: Enoque aqui não é o Enoque que nós conhecemos que foi arrebatado. Esse é outro Enoque. Caim então funda a cidade dos homens, a cidade terrena, aquela que tem a cultura da terra, cujo princípio básico e formador e essencial é o amor próprio. Na sequência, a gente vê o desenvolvimento da linhagem de Caim. É a sequência do relato, do Gênesis 4. E o relato lista de maneira cirúrgica 4 pilares da civilização aos moldes da cidade terrena. Veja o que diz o capítulo 4, versículo 20. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. A gente vê aí uma pecuária, uma economia se formando, uma riqueza, uma mobilidade social. O versículo 21. O nome do irmão dele, de Jabal, era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Nós vemos aí o início de uma cultura se estabelecendo, da arte, que traz uma identidade coletiva.
Versículo 22. Zilá também deu um filho a ele, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim, então, inaugura uma metalurgia, fabricante de ferramentas, tecnologia, o domínio material, uma indústria. 4 princípios de uma cidade terrena. Versículo 23, olha que interessante. Diz: disse Lameque às suas mulheres, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Poligamia. Eu matei um homem, porque ele me feriu, e um menino, porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Lameque, então, institui uma violência, um discurso, uma narrativa de violência. Eu matei um homem, mas Caim também tinha matado, então se ele é vingado 7 vezes, eu sou 77. Então a gente vê aqui o surgimento da ideia de uma cidade, de uma urbanização, de uma organização social, de uma cultura humana, construção de casas, de tendas, pecuária, música, tudo sendo construído e gerado a partir de uma condição moral, culminando essa geração aí de Caim em Lameque. Aqui a gente tem então a civilização sem o Éden, uma cidade construída sem Deus, para provar que Deus não faz falta. Mas Deus, que é sempre zeloso pela sua palavra, ele viu que ele não tinha o que fazer com aquela descendência, com aquela linhagem de Caim. Então, diz o versículo 25, novamente Adão teve relações com sua mulher e ela concebeu um outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho que lhe deu o nome de Enos, e nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. E a descendência de Sete aponta então para uma restauração da adoração. Começou-se novamente a invocar o nome do Senhor. A palavra Enos aí é uma palavra que remete à fraqueza. Então, se Caim era forte e poderoso, sendo independente de Deus, a linhagem de Sete era frágil, mas temente ao Senhor. E ao escrever dessa forma, Moisés faz um contraste, ele coloca um contraste entre 2 linhagens, 2 gerações, a geração de Caim e a geração de Sete. E ao fazer isso, Deus, ou Moisés, Deus revelando a Moisés, demonstra que Deus não esqueceu da sua promessa. Ele deu uma outra linhagem para Adão, para chamar o seu descendente, não a partir da linhagem de Caim, mas a partir da linhagem de Sete. Gênesis 5, versículo 1 diz assim: quando Deus criou o homem, Adão, a sua semelhança e a sua imagem, Deus o fez. Macho e fêmea os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, Adão. Isso está no capítulo 5. Deus está remetendo de novo ao primeiro capítulo. Dizendo: a minha imagem, a minha semelhança ainda continua no ser humano. Apesar de toda a linhagem de Caim estar fazendo o que está fazendo, a minha imagem, a minha semelhança ainda não foi deturpada totalmente. Ainda permanece a minha promessa. E a palavra de Deus, então, que estava em Gênesis 1, se repete aqui na geração de Sete. Gênesis capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte: que da geração de Enos nasceu um que foi Enoque. Agora sim, o Enoque da geração de Sete é diferente do Enoque da geração de Caim. Esse Enoque, diz o versículo 22, andava com Deus por 300 anos e ele gerou filhos e filhas. Versículo 24, Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque foi nada mais, nada menos do que o pai do homem mais longevo da história, que foi Matusalém. Apesar dele ter sido arrebatado, ele deu origem ao homem que mais tempo viveu na terra, que foi Matusalém, que viveu 969 anos. E Gênesis 5:25 diz: antes de morrer, Matusalém gerou Lameque. Olha que interessante os paralelos que Moisés faz. Mas tinha um Lameque também lá na história de Caim, na descendência de Caim, na linhagem dele. Mas tem um outro Lameque aqui que é diferente. Tinha um Enoque lá também, mas aqui também tem um Enoque. E diz o texto, o versículo 28, que Lameque gerou um filho. Versículo 29 diz: e deu-lhe o nome do seu filho Noé. Dizendo, Lameque está dizendo: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então nós temos uma geração de Sete, que gerou Enos, que gerou Matusalém, que gerou Enoque, que gerou Matusalém, que gerou Lameque, que gerou Noé. Então, enquanto da cidade de Caim nasce a violência, da cidade de Sete, da cidade espiritual, nasce a invocação do nome do Senhor.
Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Dos remanescentes de Sete, nós temos então a cidade de Deus, o reino de Deus ganhando vida, ganhando fôlego. Foram dois reinos, o reino dos homens em Caim e o reino de Deus em Sete.